Olá, meu nome é Ivana Davi, eu sou desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professora coordenadora aqui no meu curso na pós-graduação de Direito Digital e Compliance. E hoje nós estamos passando por aqui para falar um pouco sobre o exame do ENAM. Nossos alunos e aqueles que pretendem prestar concurso para a magistratura andam um pouco assustados com essa nova diretriz, que veio de uma resolução do CNJ. O que significa esse concurso? Esse concurso é só uma etapa de habilitação daquele candidato que pretende prestar concurso da magistratura para os tribunais federais regionais, para o Tribunal Militar, para o Tribunal do Trabalho e para os tribunais estaduais. Ou seja, é um concurso que não tem o viés, de classificação. O viés é simplesmente de habilitação. Não será possível prestar concurso, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde eu trabalho, sem, essa pré-seleção de habilitação que é feita a nível nacional, via de regra, nas capitais de cada estado. E por que isso, professora? Para que, né, esse exame de habilitação? Por quê? Porque a preocupação hoje no sistema de justiça é exatamente tentar escolher aqueles candidatos que querem ingressar na carreira da magistratura, se tornarem juízes, buscar aquele que tem aptidão, aquele que tem uma ligação mais humanística com a nossa sociedade. Nós sabemos que o juiz, tem a missão de julgar, é o último a dizer a palavra, no que tange aquele pedido, no que tange aquela ação que foi levada ao sistema de justiça e, por isso, o juiz tem que ter habilidades específicas. É isso, que normalmente nós temos presenciado nos exames, e nós estamos no segundo ENAM, para tentar, de alguma forma, separar aqueles candidatos que, ainda que pretendam um cargo público, ainda, não se encontram habilitados, lapidados, principalmente com esse olhar humanístico, para ingressar na carreira da magistratura. O que nós temos sentido, os concursos, eles no primeiro, que teve e o segundo, que muitos candidatos se inscrevem, o concurso vale por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2, mas o índice de aprovação ainda é muito baixo, salvo o menor juízo, 18% só, que consegue essa habilitação. A ideia da magistratura, a ideia do CNJ é sempre, de alguma forma, tentar melhorar a forma de escolha de cada estado. Aliás, tem estados que podem se utilizar, desse exame de habilitação para quebrar ou cortar algumas fases do seu concurso aí regional ou estadual, dependendo do tribunal que se escolher. Ou seja, o que a gente percebe, é que as cortes superiores e o CNJ têm avaliado esse exame, como uma condição muito importante, a ponto de, em alguns casos, e volto a dizer, dependendo de cada tribunal, até substituir, a prova daquele tribunal para um concurso da magistratura. Não precisa ficar nervoso, não precisa achar que agora, ficou mais difícil, não é nada disso. Os nossos alunos, quem está estudando, quem está preparado, quem é vocacionado, tem a paixão pela carreira, pela magistratura, não precisa ficar estressado ou achando que agora piorou e que não vai conseguir, muito pelo contrário. Essa primeira fase, essa fase de habilitação, de alguma forma vai separar, aquele concurseiro ou aquele candidato que nem tem tanta vontade, de ingressar na magistratura, é uma carreira muito difícil, exige dedicação exclusiva, trabalhamos o dia inteiro, impõe muita responsabilidade e até muitas restrições na vida social, principalmente nos jovens, porque agora o que o CNJ pretende com esse exame é simplesmente alinhar,
né, trazer para dentro da carreira aqueles que têm aptidão, que têm maiores habilidades humanísticas, aquele que é vocacionado, separando para outras carreiras que são importantes tanto quanto a magistratura, evitando assim, né, essa perturbação literal que é essa vida de concurseiro. Nós aqui no meu curso, né, estamos preparando um curso, né, específico para os nossos alunos do ENAM, né. Todos os professores estão alinhados, preparados e conhecem a matéria, exatamente para proporcionar para os nossos alunos e aqueles que pretendem ingressar no concurso na carreira da magistratura, maior facilidade de compreender e superar essa fase que eu volto a dizer que é uma fase de mera habilitação. E com esse certificado de habilitação, vai poder prestar concurso em todos os tribunais, né, do nosso país e assim, né, dentro dessa perspectiva, até escolher se quer ser juiz estadual, se quer ser juiz federal, se quer ser juiz militar, né, dentro dessa perspectiva. Tenham a certeza, e eu, como juiz há 34 anos, que o caminho para aqueles que têm vontade de ingressar na carreira ficou mais fácil. Ainda que nessa fase de habilitação, né, se assuste com o volume de candidatos e a dificuldade no exame, depois, quando for fazer o seu exame no seu respectivo tribunal, vai perceber, né, que ficou muito mais alinhado, que ficou muito mais fácil e que ficou principalmente muito mais direcionado. E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com você? Professora Renata Orsi por aqui para comentar um pouquinho sobre o nível de dificuldade das provas do Enem, conversar um pouco sobre a prova, né? Complementando aí o que a professora Ivana já colocou. Na parte de direito do trabalho, a gente tem, na verdade, o que cai é a parte de direito constitucional do trabalho. Então, a gente tem todo um edital voltado para direito constitucional do trabalho. E assim, eu tenho que ser sincera com você, na condição de juíza, pessoa que fez concurso público, sabe como é que funciona. O Enem tem um nível de dificuldade fácil, tá? Eu tenho que ser sincera. Em matéria de direito do trabalho e até um pouquinho de processo do trabalho, o nível de dificuldade do Enem é fácil. Então, o que a gente percebe é que a intenção, né, da banca, a intenção do CNJ com o Enem é realmente filtrar aquelas pessoas que têm condições de enfrentar a verdadeira prova depois, que vai ser a prova específica da magistratura. Então, na parte, sobretudo, eu acompanhei um pouco também das outras matérias, né? Mas especificamente na parte de direito do trabalho, a gente teve questões puramente assim, básicas de direito do trabalho, envolvendo texto constitucional, né? Puramente texto constitucional, obviamente não apenas letra fria de lei, esse papo de que, concurso é letra fria de lei, já faz muito tempo que não é assim. Na minha época já não era assim, então eu prestei concurso em 2017. Já não era assim. Então, é lógico, você tem que conhecer, né, o texto da Constituição mesmo, porque o que cai é o direito constitucional do trabalho. Então, você tem que conhecer o texto da Constituição, mas sempre pensando na prática, sempre pensando nos entendimentos simulados, não apenas simulados, mas nos precedentes do TST, dos tribunais superiores de modo geral, mas para a gente, sobretudo, do TST, se bem que no primeiro Enem caiu alguma coisa também de STF, né, na parte trabalhista, então é aquilo, tem que ter o conhecimento de tudo que envolve o direito constitucional do trabalho. Então, o foco do nosso estudo para o Enem é sempre a parte dos artigos 7º a 11 da Constituição, e depois lá na frente a parte de direito processual do trabalho, do artigo 111 até o 116, salvo engano, se eu tiver, acho que talvez, não, é isso mesmo, até o 116. A minha parte é mais o direito material, né, do trabalho, mas o direito constitucional, parte de direito processual do trabalho, constitucional, vai lá a partir do artigo 111. E é isso, então assim, como estudar? Aí você vai falar, Renata, são 2 questões, mais ou menos, né? Porque no último foram 3 questões que tiveram relação com o trabalhista. Porque o importante, assim, não é um juiz, e eu digo como juíza, o juiz não pode
compartimentalizar a matéria. Então, assim, eu sou juíza do trabalho. Sim, eu sou juíza do trabalho. Só que, assim, se eu souber só direito do trabalho, eu não consigo atuar. Não é que eu não vou passar no concurso, não é isso. Eu não vou atuar no meu dia a dia. Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito penal. Eu preciso conhecer, eu tenho um conhecimento amplo. E o Enem, ele propicia isso, né? Ele quer verificar se você tem um conhecimento amplo. Então, vai cair direito do trabalho? Vai, mas não vai cair nada muito específico do direito do trabalho. E como que foi a alteração das horas em itinerário com a reforma trabalhista e o intervalo do artigo 384 da CLT? Não. Esse é muito específico do direito do trabalho. Eles sempre vão buscar temas maiores, envolvendo, sobretudo, questões constitucionais. Então, só para ter um exemplo, né? O primeiro Enem a gente teve uma questão sobre estabilidades. Eu não vou lembrar exatamente, né, da questão, mas assim, o aspecto constitucional das estabilidades. E aí, eles questionavam, além do texto constitucional a respeito das estabilidades, a gente tem algumas estabilidades previstas na Constituição, né, outras não, mas algumas previstas, eles pediam entendimentos do TST e do STF em relação à estabilidade. Inclusive, um entendimento super recente do STF, à época, que tinha entendido pela desnecessidade de comunicação do empregador quanto à gravidez para se garantir estabilidade gestacional, estabilidade para a gestante. Então, é assim, eu preciso conhecer o direito do trabalho, mas eu tenho que conhecer os entendimentos do STF, do TST e coisas que sejam lato, né? Coisas que abranjam não apenas o direito do trabalho puro e simples, como também as intersecções do direito do trabalho com outros ramos do direito. Porque é isso, gente. O Enem, eu vejo muito isso. Ele quer, de novo, ele quer filtrar, ele quer te mostrar um primeiro passo para você ver se você já está em condições de prestar a sua prova-alvo. A ideia é essa, é filtrar. Porque, infelizmente, com a queda da qualidade do ensino jurídico no Brasil, que tem, assim, afundando, a gente percebe isso, eu dou aula há quase 20 anos, eu venho percebendo isso, eu preciso dar uma filtrada, porque eu falo assim que até às vezes a pessoa fica desanimada, sabe? Você presta um concurso da magistratura do trabalho, por exemplo, que você vai entrar na sua sala de aula ali precisando fazer, sei lá, 80, 85% da prova. Então, se são 100 questões, você vai ter que fazer 80, 85. Aí a pessoa às vezes faz 30, 40, ela desanima. Mas por quê? Porque faltou esse filtro prévio, sabe? A pessoa desanima e fala, nunca mais vou prestar esse concurso porque eu não quero mais, não. O Enem, ele quer ver se você tem ali o básico para você conseguir ir para o mais avançado. É essa a ideia. E não só em direito do trabalho, mas nas outras disciplinas, porque é o que eu disse, tem essa interdisciplinariedade, né? Então, assim, o que eu recomendo, né? Você já fez Enem uma vez, vamos imaginar que você já fez Enem uma vez. Foi mal, você já sabe o que estudar. Você já sabe que aquilo é o básico, é a laje ali do seu, né, para dar sustentação para o restante dos concursos. Não, eu fui bem, tal, não atingi o corte, mas fui bem. Mas também, você já sabe o que você estudar, o que você tem que estudar. Mas, assim, eu acho que são dois tipos de pessoa. Eu fui muito mal no Enem. Assim, eu acertei pouco, muito pouco. Você sabe que você vai ter que aprofundar mais essa laje, você vai ter que sedimentar mais essa sua base antes de você começar a prestar sua prova-alvo, né? De qualquer forma, você tem que passar no Enem, né? Mas, enfim, você já sabe que você vai ter que sedimentar aquilo que é o conteúdo do Enem. Né? E aí eu acho que é muito interessante o nosso curso aqui que a gente está lançando, porque vai ser muito, muito focado no Enem. Agora não, Renata, eu fui bem no Enem, eu não passei, mas eu fui bem e tal. Além de focar nas disciplinas básicas para o Enem, porque afinal você precisa passar no Enem para passar em qualquer outro concurso, além de focar nessas disciplinas básicas, já começa a se preocupar com a sua prova-alvo, tá? Então, é a dica que eu dou. Você tá começando a fazer Enem ainda, ou não fez, vamos colocar nessa primeira categoria, a pessoa que já fez o Enem e foi mal, ou você que ainda não fez Enem. O foco agora é Enem, então esquece, eu não vou ficar aprofundando, eu quero virar juiz do trabalho, beleza. Eu não vou ficar aprofundando responsabilidade civil do empregador, não vou ficar aprofundando os tipos de greve que a doutrina conhece. Não vou, porque eu não preciso disso pro Enem. Eu preciso saber o que é greve, que está lá na Constituição. Eu preciso conhecer um pouco da lei de greve, que está na Constituição, né? A Constituição remete para a lei de greve. Então, assim, você começou a estudar agora para o Enem. Vamos pensar, você que quer ser juiz do trabalho, tá? Começou a estudar agora para o Enem, não fez Enem, ou fez Enem já uma vez ou duas vezes e foi mal. Foco no Enem,
tá? Não vai ficar, eu vou ler Godinho, eu vou ler Amário Mascar Nascimento, compêndios de direito sindical. Não faz sentido, porque você tem uma parte prévia aí pra vencer ainda. Agora não, eu já tô bem, já tô ali batendo na trave e tal, já fiz 2 vezes, já tô mais ou menos e tal. Ok, então foco no Enan, e aí você tá aqui nesse curso pra isso, né? Você vai fazer o nosso curso pra isso, na verdade, o nosso curso de Enan. Foco no Enan e, além disso, já começa a estudar para sua prova-alvo. Então, sim, já é bom começar a ler Godinho, já é bom começar a aprofundar um pouco o seu estudo de direito do trabalho, tá bom? É isso, mas de qualquer forma, tá? Eu tenho que mandar a real, eu não sou professora que fica enganando, falando, nossa, foi uma prova super difícil. O Enan não é uma prova super difícil. Prova super difícil é a que você vai enfrentar depois. Eu sei porque eu estive lá. E eu sempre falo, eu fiz muitas coisas na minha vida, muitas coisas acadêmicas. Eu fiz vestibular da FUVEST 2 vezes, eu fiz vários outros concursos que eu acabei não assumindo por questões da vida. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Nada foi tão difícil quanto o concurso da Magistratura do Trabalho. Não tem comparação, tá? É um concurso desgastante mentalmente, assim, na verdade, fisicamente até, dessa coisa de estudar, sabe? E também psicologicamente, porque ele demora muito, né? São 2 anos. Meu concurso levou 2 anos entre a data do edital e a data da homologação, quase 2 anos, um pouquinho menos, deu 1 ano e, sei lá, 10 meses, 11 meses. Então, você tem que estar bem preparado para saber o que você vai enfrentar lá na frente. E esse é o objetivo do Enan, tá bom? Eu paro por aqui. Eu sei que agora você vai encontrar um grande amigo meu, colega lá de magistratura também, aqui em São Paulo, professor Rafael Brolio. Vamos ver o que ele tem para falar para você aí também sobre o Enan. Até mais, gente! Eu sou Rafael Brolio, sou juiz do trabalho em São Paulo desde 2012. Comecei minha carreira trabalhando no escritório de contabilidade, depois passei para a advocacia. Em 2012 fui aprovado no concurso para a magistratura do trabalho e também tive a grata surpresa de aprovação no Ministério Público do Trabalho, no concurso número 17. Foi o desafio de conhecer mais, de aprofundar as minhas curiosidades sobre o assunto, que foram fatores que despertaram meu interesse para o concurso público da magistratura do trabalho. A vida é composta de alguns ingredientes e isso é natural de acontecer com todos. Isso de fato é muito desafiador, porque se você precisa trabalhar, você vai se dedicar horas do dia a isso. E com certeza pode afetar o seu nível de tempo de estudo. E isso, para mim, no caso, Rafael, foi um problema que eu tive que administrar ao longo do tempo. A sensação, quando você vê o nome de aprovação, seu nome aprovado na lista, é como se cada dia da sua vida de estudo, naquele tempo de preparação, recebesse uma chancela, um carimbo, validando tudo aquilo que você sofreu, que você viveu e que deu certo. Hoje eu vejo a minha vida profissionalmente realizada, sou muito grato ao meu período de advocacia, advoguei por 12 anos, e foi grandiosa a minha experiência com a advocacia na preparação para o concurso. E hoje, na magistratura, já há 12 anos também, a minha sensação é de realização